Bom dia, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Começando mais uma aula de História, hoje dia 12 de 11 de 2020. E aqui, para essa aula, eu separei alguns dilemas da democracia brasileira, né? A nossa democracia aqui ela é muito jovem, né? Esse processo de redemocratização que deu a partir do ano de 1984. Desse processo a gente vai ter em 1988 a nossa primeira Constituição democrática, na verdade, não a nossa primeira Constituição, mas a nossa atual Constituição, né, que vem desde 1984, e é considerada uma Constituição mais cidadã dentre todas as constituições que já houve no nosso país, né, como nós estudamos ao longo do tempo. Na aula de hoje, a gente vai passar por alguns. Então, vocês têm a unidade 2, Brasil após os anos de 1990, para vocês lerem esse capítulo e fazerem os exercícios como a gente tem feito essa dinâmica. Então, a aula aqui vai ser um pouco mais um apanhado geral, um diálogo, né? A história, quando a gente trabalha a questão da história, a gente trabalha a questão de fonte. E a história, ela depende de três elementos para a gente construir as narrativas históricas, as análises históricas, para que os historiadores produzam conhecimento, eles precisam de analisar fontes históricas. Essa história recente, ela é muito fácil para o historiador produzir e ao mesmo tempo muito difícil. Por quê? Porque há um excesso de informações, há um excesso de fontes e há uma necessidade de filtrar essas fontes. Então, como que nós entendemos esse processo democrático nos últimos anos para cá, nos últimos 35 anos? Então, é necessário consultar jornais, consultar documentos oficiais e tudo isso para que se produza uma análise, né? E muito daquilo que se produz quando em relações aos documentos imediatistas muito próximos a nós, ela tem o calor do momento, então é necessário que haja um certo tempo, um distanciamento entre o historiador e o objeto de pesquisa para que ele entenda aquele momento, né? Para que ele não se envolva muito. E é algo difícil de não se envolver com o objeto, no sentido de que nós somos seres humanos e as análises elas estão muito pautadas nas experiências pessoais. Então, não existe neutralidade, pessoal. É importante deixar isso bem claro. Por trás de um verniz de neutralidade, sempre existe uma ideologia por trás de todo mundo que produz, seja o jornalista que produz a sua matéria, seja o professor que dá a sua aula, ele tem uma inclinação. Né? Todos nós temos. E isso é normal, isso é natural. Embora o ideal seria um processo de neutralidade, mas não somos neutros. Não tem como nós sermos neutros. Né? É importante vocês entenderem isso. Né? As próprias palavras que são utilizadas, você faz uma análise mais profunda, você percebe de onde vem, qual que é a ideologia que a pessoa defende. Tá bom? Então, no fundo, a gente está discutindo aqui esse processo de democratização. Logo na primeira eleição em 1989, a nossa nova democracia, essa redemocratização, ela vai sofrer um duro golpe. Porque o Fernando Collor de Mello, quando ele entra com uma ideologia de caçar marajás, de transformar a sociedade, fazer isso, fazer aquilo, todo aquele discurso pomposo, mas que no fundo ele não cumpriu nada disso, né? Houve um congelamento das poupanças, muitas pessoas perderam investimento, e aí ele vai sofrer um impeachment. Como ele sofre impeachment, a gente tem ali a entrada do Itamar Franco, que vai assumir e vai governar até o final do mandato. Durante o governo do Itamar Franco, a gente tem a criação do Plano Real, no qual o ministro dele, o ministro da Fazenda, era o Fernando Henrique Cardoso, que vem a ser eleito presidente em 1994. Lembrando que nesse primeiro momento não existia reeleição. Então, o Fernando Henrique Cardoso ele costura ali com o Congresso para que eles aprovem, né, a reeleição em segundo turno, ó, o segundo mandato, perdão, né? Então aí começa a ter esse segundo mandato. E ele governa também até 1900, de 1998 até 2002, de 2002 até 2000
2006 o Lula governa o primeiro mandato, depois ele é reeleito em 2006, ficando até 2010, consegue eleger a Dilma em 2010 e ela reeleita em 2014, sendo novamente impeachmentada em 2016. Então, 2 anos aí de governo, segundo mandato dela, já houve esse impeachment. Então, durante esse pouco tempo de democracia, nós já tivemos todos esses problemas em relação a dois impeachments. Isso fragiliza a nossa democracia no sentido que acaba que as pessoas passam a não ter uma, uma garantia, passam a olhar com certa descrença para a democracia. Mas os impeachments, eles são legais, né? É óbvio que há muita discussão em relação, principalmente ao impeachment da Dilma, a forma como ele foi conduzido, enfim, mas são dispositivos políticos, né, que garantem ou não a manutenção. Então, faz parte do jogo democrático. É importante a gente ressaltar que para esses impeachment houve a participação política, né? Hoje houve a participação da população. A população saiu às ruas com insatisfação, tanto contra o governo Collor quanto contra o governo da Dilma. Então a gente pega aqui, né, dilemas da democracia. Em 1985, que eu falei, o Brasil se redemocratiza, trazendo uma série de problemas da ditadura, né? A dívida externa estava elevadíssima, moratória declarada, inflação galopante. Por outro lado, o processo de redemocratização havia sido pleno. Liberdade de imprensa e expressão, liberdade de greve, liberdade de organização partidária, criação do mercado comum sul-americano, Mercosul, né? Depois a gente vai ter aí o governo de José Sarney, que vai de 1985 a 1990, criação de pacotes econômicos para conter essa inflação ineficiente, né? A gente tem a Constituição de 1988, como eu havia mencionado, considerada a nossa Constituição cidadã. A gente tem os conflitos rurais. Aqui a gente tem o assassinato de Chico Mendes, um grande defensor do meio ambiente. A eleição do Fernando Collor, que vai governar só de 1991 a 1992, como eu falei, né? Que ele vai entrar com uma campanha de combate à corrupção, caçador de Marajá, mas ele vai confiscar as poupanças do povo, né? Plano econômico de combate à inflação, medidas econômicas neoliberais, né? Sobre impeachment por acusação aí de corrupção, houve uma série de crises nesse período aqui em relação à família dele, o próprio PC Farias, né? E aí, como eu falei, a gente tem aqui o governo do Itamar Franco que vai assumir que ele quer o vice, ele fica de 92 até 1994. Criação do Plano Real, resultados reais para a redução da inflação. E aí, como o Fernando Henrique, que era o primeiro-ministro dele, ou ministro da Fazenda, né, que trabalhou no processo de construção desse Plano Real, ele vai surgir aí como um candidato, sendo eleito em 1994, perdão, e assumindo em 1995, ficando até 2002, no caso aqui com os dois mandatos, né? E ele vai entrar com novas medidas neoliberais, vai privatizar várias empresas estatais, vai criar acordo com o Fundo Monetário Internacional, pega de empréstimo, aumento da dívida, né? Então as privatizações de bancos, de estatais e demais empresas. Né? Muitas pessoas acreditam que a privatização seja a solução. A privatização é um problema, principalmente dos bancos públicos. Se vocês pegarem, é óbvio que a gente tem que fazer crítica também, mas para financiamento de casa, os bancos públicos são os que garantem a menor taxa de juros, são eles que garantem subsídio. Então, o governo consegue controlar esses bancos e criar programas sociais que vão a favor das as classes mais menos favorecidas, né? Os mais pobres terem condições de obter o seu imóvel, né? Então a gente tem a emenda que ele cria e ele de reeleição em 1997, né, com um acordo feito com o Congresso, isso garantia a ele o segundo mandato para que ele governasse até 2002. A gente tem a manutenção da política de contenção inflacionária
E nesse governo a gente tem um aumento do desemprego. Logo em seguida, a gente tem o Lula, que vai governar de 2002 a 2010, a manutenção da política econômica de Fernando Henrique, mas a gente tem a suspensão das privatizações e maior participação do Estado. Programas de combate à pobreza, Bolsa Família, o plano de ação, pró-crescimento, o aumento do salário mínimo. E ele vai passar por umas crises, né, em relação às denúncias de corrupção aí com o mensalão. Então, em seguida, a gente tem aí o governo da Dilma Rousseff, que vai ser de 2010 até 2016, ela assume o segundo mandato e é impeachmentada em 2016, como eu falei. Continuidade de projetos sociais, aqui ela tem o Minha Casa Minha Vida, crescimento econômico, ele vai ter um certo abalo, pode ter muita crise, vai haver muita crítica em relação às ideias econômicas dela, aumento desmensurado de gastos públicos, medidas recessivas, denúncias de corrupção sobre o PT abalam a estrutura de governo, sociedade se divide, o Congresso desfavorável e aí em 15 de 12 do impeachment do presidente Dilma Rousseff. Então assim, a gente faz um sobrevoo sobre esse processo democrático, esse dilema da nossa democracia, né? A gente tem todos esses problemas passando, hoje a gente tem um outro governo, né? Fora isso aqui, após a Dilma, a gente tem o vice dela assumindo, né? Depois a gente tem aí no capítulo que vai falar sobre o processo do Lula, no qual ele cumpre, a partir de 2018 ele entra, ele é conduzido, né? Ele se dirige até Curitiba para cumprir sua pena. E aí hoje a gente tem todos esses problemas aí em relação à democracia, né? E aí eu fico a pergunta para vocês: como melhorar esse sistema democrático? Como fazer com que a nossa democracia seja mais, de fato, garanta mais direitos e participação política a todos? Pessoal, então eu gostaria de que vocês fizessem as atividades da página 465, 466, 467, 468, 469 e 470. Então são 6 páginas aí para vocês fazerem e a gente vai estar corrigindo elas aí ao partir das 11 horas, tá bom? Se a gente não der, a gente deixa para semana que vem algumas questões. Façam aquelas que vocês conseguirem fazer. Bons estudos a todos. Lembrando que a semana que vem a gente vai ter o simulado, 10 questões com a matéria toda. Essa matéria aqui ela não vai entrar no simulado, mas a gente vai ter aí uma atividade também valendo um ponto, nossa maratona cultural. Logo, logo vocês vão estar sabendo aí, pessoal. Então, bons estudos a todos e nos vemos às 11 horas. Tchau, tchau.